Olá! Estamos com 1 ano e alguns meses de vigência da reforma trabalhista e já são cogitadas novas mudanças na legislação. Caminhamos então para pós-reforma, mas a minha sensação é que as mudanças que tivemos até agora continuam pouco compreendidas. Para que possamos melhor nos situar, hoje nós não vamos tratar de temas específicos que têm sido objeto de outros vídeos, mas das ideias por trás da reforma e qual foi o seu maior impacto até agora. Para começo de conversa, temos que ver que alguns têm uma visão utópica da reforma. Acham que ela veio para solucionar todos os problemas dos empresários e para permitir uma verdadeira flexibilização do direito do trabalho. Agora, do outro lado, nós temos aqueles que demonizam a reforma, que dizem que ela veio para prejudicar os trabalhadores. Vamos tentar achar um equilíbrio e ver a situação sem preconceitos ou vieses ideológicos. Se admitirmos que houve um método, que houve uma linha que guiou o legislador, vamos enxergar 3 conceitos que serviram de embasamento para a nova redação da lei, mesmo que nós não tenhamos que concordar com eles. A primeira dessas ideias é que a reforma veio para nos dar uma maior liberdade nas relações de trabalho e emprego, trazendo realmente algum impulso ao processo de flexibilização das leis. Como se tem dito, seria a prevalência do negociado sobre o legislado. Vemos isso na possibilidade de acordo diretamente com o empregado, em algumas hipóteses previstas na CLT, e também no conceito de prevalência da norma coletiva sobre a lei. Essa liberdade e a consequente flexibilização também podem ser vistas como um mecanismo de opressão, de precarização do trabalho, um instrumento para retirar direitos do trabalhador. Então aqui é um debate legítimo e eterno, que se relaciona com o capital versus trabalho. Mas vamos nos afastar dessa discussão por um momento e ver um dado objetivo, que é a gravíssima crise econômica pela qual passa o país. Somente aqui no centro do Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2018, mais de 250 lojas fecharam suas portas. Então, se nós não estamos falando em empreendimentos de grande porte, mas sim de pequenos e médios empresários que estão tendo dificuldade para sobreviver, faz sentido para mim que o empregador e seus empregados possam ter uma maior liberdade para negociar e para buscar soluções para que o negócio não quebre. Nesse sentido, de que se procure soluções que atendam ao interesse comum, a reforma faz sentido. E essa ideia de uma maior liberdade nos leva a um outro ponto base da reforma, que é o reconhecimento de que os empregados e empregadores hoje têm uma maior maturidade e autonomia para que não necessitem mais de tanta tutela por parte do Estado. Aqui estamos diante de um aspecto bastante polêmico e deve ser visto com cuidado. Eu não estou afirmando que exista tal maturidade, mas apenas que foi isso que o legislador deixou transparecer. Vejam que, em retrospecto, as primeiras leis trabalhistas surgiram para coibir excessos na época da Revolução Industrial. Nós agora estamos no século XXI. Então poderíamos achar que sim, que as pessoas evoluíram e que nesse mundo moderno há esse espaço para o diálogo. Eu acho mesmo que até existe esse espaço em certas empresas, em certos cargos que oferecem uma remuneração elevada. Se eu tenho um empregado que é diretor e recebe um salário de 50 mil reais, tem que haver liberdade para debater a relação de emprego com ele. Agora, naquela outra situação emergencial que nós abordamos antes, para salvar uma empresa, tem que haver liberdade também para negociar com os empregados. Agora, por outro lado, nós sabemos que a modernidade não eliminou os maus empregadores e ainda é necessário algum grau de proteção, principalmente para o empregado que tem uma remuneração menor. A questão aqui, a meu ver, é definir onde está a fronteira, com quem eu posso ter essa liberdade para negociar e em que condições. O terceiro pilar da reforma é a iniciativa do legislador de limitar o raio de ação do judiciário. A percepção do legislador é de que o judiciário vem se desviando da sua função e tem invadido a sua competência, seja por interpretar de forma ampla demais a lei, seja por vir mesmo a criar direitos que a legislação não previa, por meio de jurisprudência, súmulas, enunciados, precedentes normativos. Um exemplo prático dessa invasão de competência pode ser encontrado na súmula 244 do TST, que determina que a gestante em contrato de experiência tem estabilidade. A reforma expressamente combate essa iniciativa por meio do artigo 8º, parágrafo 2º da CLT. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Esse recado dado pelo legislador, ele pode até criar a possibilidade de um conflito entre os poderes. Conflito esse que até já mostrou sua face na forma de resistência à reforma por setores do Judiciário Trabalhista e do Ministério Público do Trabalho. Aqui, com o progressivo julgamento dos novos processos submetidos à Justiça do Trabalho, será o grande campo de provas da reforma trabalhista. Temos que considerar que hoje vivemos em um momento em que muito se fala no ativismo do judiciário e na constitucionalização do direito, de modo que a forma como eu vejo a lei, como você vê a lei,
ela pode ser bem diferente da visão do juiz que vai efetivamente aplicá-la. O fato é que já se passou mais de um ano e nós ainda não temos segurança quanto a grande parte dessas novas regras. O que temos como certo, por enquanto, é que o STF endossou a reforma quanto ao fim da contribuição sindical compulsória e quanto à licitude da terceirização também da atividade fim. Vendo o outro lado da moeda, para dar um tempero a essa discussão, existe o fato que o legislador dá margem a essa intromissão do judiciário ao apresentar leis que têm textos confusos, incompletos ou mesmo defeituosos. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos discutir a real necessidade da reforma trabalhista e qual foi o seu maior impacto até agora. Na primeira parte desse vídeo, nós vimos quais são as ideias por trás da reforma trabalhista e as incertezas que ela acarretou. Vamos agora indagar a respeito da efetiva necessidade da reforma e qual foi o seu principal e mais nocivo efeito até agora. Independentemente do texto legal que esteja em vigor, no Brasil estamos sempre esbarrando em um sério problema que é a péssima destinação dos recursos públicos. Não é preciso dizer que o dinheiro, os recursos econômicos que temos que entregar ao Estado não são bem utilizados na educação, saúde ou segurança. Então, acredito que talvez nem tivéssemos cogitado de uma reforma trabalhista se não houvesse essa crise econômica e o Estado não fosse tão ávido em cobrar sem dar retorno. Na Dinamarca, por exemplo, o contribuinte é até mais onerado, mas ele recebe uma boa contraprestação do Estado. Então, sob o pretexto de modernizar a legislação, estamos vendo que costuma ser o padrão no Brasil. Não se resolve o problema principal, que seria desonerar empregados e empregadores, e nos é apresentada uma solução alternativa. A reforma trabalhista, ela supostamente veio atender aos anseios da população. Ou pelo menos essa é a história que nos foi apresentada pelo legislador. Como vimos, para o empresariado houve o aceno com uma maior flexibilidade e para os empregados de uma maior autonomia em sua capacidade de escolha. Agora vejam, se o governo acha que os empregados têm essa capacidade de decidir o que é bom para eles ou não, não seria razoável imaginar que o INSS deveria ser opcional, por exemplo? Ou que patrão e empregados poderiam até optar por um plano de previdência privado opcional? Ou que não mais deveria haver um FGTS compulsório? Ainda que o Fundo de Garantia e Previdência tenha previsão constitucional, isso não é impedimento para que pudesse ser debatido o assunto. O editorial do jornal O Globo, de 26 de nove de 2018, trouxe à baila dados de pesquisa do Datafolha, pela qual 50% dos eleitores prefeririam trabalhar à margem da CLT, com salário maior e menos impostos. Interessante que esse editorial é, em verdade, um ataque à CLT. Vejam, eu não sou favorável à extinção do emprego formal, pelo contrário, o questionamento que eu levanto é outro, é o verdadeiro prejuízo que nos é imposto com tantos encargos, tanto para o empregado como para o empregador, sem que tenhamos um efetivo retorno. E a pesquisa mostra o reflexo dessa situação. Esses pontos são apenas para provocar o debate, para chamar vocês a uma reflexão. São para vermos que, na verdade, não houve uma verdadeira reforma das relações de trabalho. Mais importante do que mudar as leis trabalhistas seria dar retorno à população com saúde, segurança, educação e emprego. Eu tenho a firme convicção que um empresário que tenha seus negócios saudáveis, dando lucro, ele não está preocupado em pagar férias ou 13º salário para os seus empregados. Agora, por outro lado, poder fracionar férias ou em 3 períodos ou mudar regras para equiparação salarial não vai resolver o problema de um empresário que tem dificuldade para manter seu quadro de empregados por conta dos elevados encargos, estes que não foram objeto da reforma trabalhista. O maior e mais visível efeito da reforma trabalhista foi a brutal redução do número de ações ajuizadas. E o que causou essa queda assombrosa? Conforme a atual legislação, ajuizar um processo pode custar bastante caro para o reclamante. Vejam que anteriormente à reforma, o trabalhador tinha uma grande segurança para entrar com um processo pedindo virtualmente qualquer coisa, sem que tivesse que arcar com qualquer despesa. E por conta disso nós tínhamos reclamações corretas, honestas, mas também outras completamente absurdas. O reclamante pediu o que era devido e também o que não era, e a inicial ia de A a Z com todas essas reivindicações. O reclamante nunca tinha que pagar honorários de sucumbência, apenas aqueles que contratou com o seu advogado, ainda que perdesse o processo integralmente. Com a reforma, a CLT passou a determinar que os pedidos devem ser certos, determinados e com indicação de valor, de uma forma mais precisa. Já o artigo 791 da CLT determina que reclamado e reclamante terão que pagar no horário de sucumbência ao advogado da parte contrária em percentual a ser fixado entre 5% e 15% pelo juízo. Então imaginemos que você entre com diversos pedidos que totalizam 100 mil e no final do processo ganhou parte que totaliza 40 mil. Em consequência, não ganhou a outra parte que totalizava 60 mil. Na atual legislação, você pode ter que pagar até R$ 9.000 de honorários para o advogado da parte contrária, fora aqueles honorários contratados com o seu próprio advogado. Agora vamos imaginar o pior, a pessoa entra com uma ação, nesse caso de R$ 100.000, não ganha nada e tem que pagar até 15 mil de honorários. Ou seja, ficou potencialmente caro e perigoso entrar com uma reclamação trabalhista. Enfim, se podemos admitir que alguma mudança era necessária para coibir ações aventureiras, talvez nesse particular o legislador tenha ido longe demais e esteja forçando a Justiça do Trabalho a um impasse.
O fato é que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, que lida em grande parte com pessoas que têm baixa renda e nível de escolaridade. Para essas pessoas deveria valer a máxima de que regras desiguais servem para colocar as partes do processo em condições equivalentes. Mas como vimos, o legislador está partindo da premissa que não existe mais a necessidade desse nivelamento. E o outro ponto principal que inibe o ingresso de novas ações no judiciário trabalhista diz respeito ao endurecimento das regras relativas à gratuidade de justiça. Por outro lado, se alguns elementos da reforma têm sido explorados pelos empregadores, sempre isso ocorre com a sombra da incerteza. Outros pontos dos quais se esperava uma maior repercussão não tiveram grande impacto até agora, como o caso da maior amplitude das negociações coletivas. E essa lentidão para que as novas regras sejam utilizadas, em grande parte, ocorre por conta do STF, que não julga as inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade que justamente podem definir os rumos da reforma. Concluindo, a situação aqui que temos é de grande incerteza e turbulência. Ainda nem absorvemos corretamente as mudanças implementadas e já temos no horizonte outras mudanças que podem ser implementadas pelo novo governo. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento desse assunto e debater as mudanças à medida que forem surgindo.